Bom dia a todos, bem-vindos ao Think Like a Horse, aqui hoje no Dia dos Pais. Bom final de semana a todos, feliz Dia dos Pais para todo mundo. E eu estou trazendo hoje novamente minha amiga Mariana Nagy Reis. Por quê? Ela está fazendo um estudo muito gostoso, muito interessante, muito curioso, que inclusive ela fez uma palestra no curso completo de Doma Racional sobre esse tema, que são as 4 personalidades características que os cavalos possuem. Vamos entender melhor esse assunto. Galera, inscreva-se no canal, porque assim você ajuda o canal, esse canal independente que a gente vai levando no peito mesmo, junto com os amigos, para tentar e criar material e conteúdo bacana. Bom dia, Mari. Bom dia, pessoal. Então, Mariana, você trouxe essas 4 características no nosso curso e eu queria abrir, né, o assunto que você trouxe para as pessoas conhecerem que história é essa de que cavalos têm personalidades e quais são. Sim, não, essa questão de personalidades é super interessante e como você começa a ir lendo sobre o assunto, você vai se apaixonando, porque é muito gostoso. Acho que todo mundo que já teve um cachorro, um gato, um cavalo, já percebeu que um indivíduo é sempre muito diferente do outro, né? Assim como a gente tem a nossa personalidade, eu sou uma pessoa diferente do Darko e eu sou uma pessoa diferente da minha irmã, enfim, de qualquer outra pessoa, os cavalos também. Eles têm esse conjunto de caracteres únicos de cada um deles. E com base nesse perfil geral dessas características, a gente consegue de maneira bem grosseira categorizar eles dentro dessas 4 grandes personalidades. Então, seriam 4 tipos de conjunto de caracteres que faz esses animais que estão ali dentro daquele mesmo grupo serem mais semelhantes do que entre eles e animais ou cavalos de outro grupo de personalidade. E vou até introduzir aqui da onde que eu tirei isso, né? Desse Ótimo. livro da Ivone. Então, esse livro é bastante interessante. A Ivone, ela é uma treinadora aqui, lá dos Estados Unidos. E com base em anos de experiência como treinadora, ela foi observando que tinham cavalos que eram mais parecidos, cavalos que eram mais diferentes, e ela foi começando a categorizar esses cavalos e tentar entender um pouco mais sobre a personalidade deles. E é super bacana esse livro, porque não só fala das personalidades, mas fala qual é a aplicação de se saber, né, sobre essas personalidades e Sim. é, e como que a gente usa esse conhecimento ao nosso favor na hora de trabalhar com os cavalos, né? Ótimo. E como que nós podemos usar isso a nosso favor? Fala um pouco sobre isso. Bom, a partir do momento que você sabe qual é a personalidade base, digamos, a personalidade principal do cavalo, você consegue fazer adaptações no seu treino, no seu manejo, para adequar com coisas que você sabe que o cavalo tem maior disposição ou tem maior dificuldade. Então, você vai adequando para que aquele cavalo seja uma coisa personalizada mesmo para o cavalo que você está trabalhando, né? Então, acho que Sim. essa é uma coisa super bacana. E fora a questão do treino em si, várias outras coisas que você pode utilizar esse conhecimento da personalidade inclui, por exemplo, você quando vai comprar um cavalo, você fazer primeiro uma leitura da personalidade desse cavalo para ver se ele se encaixa com o que você está procurando, tanto em termos de modalidade quanto em termos de afinidade pessoal sua, né? Você quer um cavalo que Sim. ele é mais pet, você vai procurar um cavalo com uma personalidade mais social. Você quer um cavalo Sim. que ele é mais corajoso, não importa o que, você vai procurar um cavalo que tem uma outra série de características que vai definir uma outra personalidade. Ai, que Assim, esses ótimo. são uns tipos de uso, né, que você pode fazer desse conhecimento. A gente estava Uhum. conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar, assim, quando a gente consegue fazer uma lista de utilidade de saber isso que não
não tem limite, né? Assim, um instrutor para parear o aluno com o cavalo, Sim. um dono de uma escolinha na hora de comprar um cavalo novo. Porque, na verdade, eu fiquei sabendo desse livro com a minha instrutora, que ela é dona de uma escolinha, e ela falou que ela usa esse sistema, por exemplo, toda vez que ela vai comprar um cavalo para a escolinha. Nó, que Pra ótimo. Sim, pegar cavalos que tenham personalidades, por exemplo, que batam com alunos, né? Aluno que não vai ser a mesma pessoa montando todo dia, que pode ter nível de experiência totalmente variado, né? Desde iniciante até avançado, enfim. sim. Mari, e eu achei tão bonita a sua palestra porque eu consegui colocar os cavalos com que eu já trabalhei em alguns lugares, enquanto você falava sobre a personalidade deles, e falei, puxa, se eu soubesse disso antes, eu não gastava tanto tempo. Porque de verdade, né, nós que somos domadores e treinadores, existe aí uma intuição de que sim, cavalos possuem suas próprias características, sabemos disso. Mas, poxa, se eu soubesse que esse cavalo pertencia a esse grupo, eu poderia ter trabalhado de outra forma com ele. Uhum, Isso é muito uhum. interessante mesmo. Fala pra gente um pouco, então, quais são essas características? Eu vou contar uma historinha que eu gosto, que eu acho que fica bem Ótimo. visual da gente imaginar os quatro tipos. Imagina assim, você chega num pasto, num piquete, e tem uma égua com quatro potros, Tá, tá? Eu vou narrando essa história e vocês vão entendendo a personalidade de cada um desses potros. tá. Então, você chegou nesse piquete, você é desconhecido, então eles não fazem a menor ideia quem você é. Você tá com uma jaqueta, tá calor, você tira essa jaqueta e pendura essa jaqueta ali num pilar na cerca do piquete. Então, um potro vê você assim, ele já arregala o olho e sai correndo para debaixo da mãe dele, da égua. Sim. Outro potro, o potro número 2, ele viu você, arregalou assim as orelhas na sua direção, ficou super curioso e veio trotando ver quem é que chegou. Ele ainda Perfeito. pega a jaqueta, começa a jogar a jaqueta no ar, super divertida essa jaqueta, vou brincar com isso daqui. Um Perfeito. terceiro potro, ele nem dá bola. Você ter chegado ou não ter chegado não fez diferença. Ele continua na mesma posição. Não mudou absolutamente nada. E o último potro, ele vai ver aquele segundo potro com a jaqueta, ele vai correr atrás dele e tentar tirar a jaqueta dele. Então, nessa cena, Uhum. você se deu de cara com quatro tipos de personalidade bastante diferentes. O primeiro, que saiu correndo e se enfiou embaixo da mãe, que é o medroso. Perfeito. O segundo, que pegou, viu você, ficou super curioso, veio trotando, pegou a jaqueta, é o social. O que não Tá. deu nenhuma bola, não mudou nem um pouco a fisionomia dele, é o que a gente chama de distante. E o quarto, que ele vai e pega a jaqueta do outro, é o desafiador. Perfeito. Essas traduções são as palavras mais próximas que eu encontrei no português, mas a gente quer fazer um parêntese aqui, que não é porque os que não são da categoria social não são sociais, não quer dizer isso. Não é Perfeito. o que a gente está chamando de medroso, não é um medroso pejorativo e tudo mais. Então, só fazendo esse parênteses aqui nessa historinha. Mas Sim. quantos cavalos que a gente não depara, que a gente vê, por exemplo, a reação com uma coisa nova totalmente diferente, né? Um que fica aterrorizado, um que fica curioso, interessado, um que não tá nem aí, e um, às vezes, que quer causar uma confusãozinha ali. Essas são as quatro personalidades bases que a gente fala, né? Existem cavalos que a gente chama de mistos, que vão ter Sim. mais de uma dessas personalidades, então vai ter momentos que ele é mais social, mas, por exemplo, em momentos de estresse ou momentos que são desafiadores para ele, ele pode apresentar categorias do medroso, categorias de outra categoria, Sim. mas todos eles vão ter uma personalidade base, e é com essa personalidade base que a gente tenta trabalhar na hora de treinar, na hora do manejo e tudo mais. Perfeito. E Mari, desses potros que você falou, então nós temos o social, é uma característica, uma personalidade. Aí nós temos o medroso ou distante? Quem que vem segundo? O medroso.
O medroso vem em segundo. E nós estamos falando aqui não das características dos equinos, nós estamos falando de um grupo de indivíduos. Nós sabemos que cavalos são animais de fuga, tá, gente? E também não temos um olhar antropomórfico sobre as palavras. O social, nós falamos sempre no aspecto biológico, da etologia, do comportamento desses animais, né? Então, eles têm uma característica de serem mais sociáveis, né? Medroso, o distante. Sabe que eu adorei essa personalidade, o distante, porque me parece muito com cavalos que possuem dificuldades comportamentais. Eu fiquei pensando depois, quando eu fui dormir, depois que eu assisti a sua palestra, que foi o seguinte: será que os cavalos distantes são aqueles cavalos que possuem maior dificuldade, por exemplo, que entram em desamparo aprendido com maior facilidade? Fiquei me perguntando isso. E o Não, acho que faz sentido. Faz sentido? Faz, inclusive no livro ela descreve como algumas dessas personalidades estão bastante relacionadas também com qual tipo de estereotipia, por exemplo, que estão mais suscetíveis cada personalidade. Não tem, eu lembro até, Darko, uma vez que eu estava com você, que tinha um cavalo num piquete, numa cocheira, e ele ficava de costas, o tempo todo de costas. Eu não lembro o nome do cavalo, mas eu lembro muito claro, assim, desse cavalo. E todo mundo falando, os tratadores falando que sempre ele estava dessa forma. Esse é um cavalo, assim, extremo, no extremo do distante. Claro, você tem menos extremos que não vão estar naquele jeito, mas... Sim. Aqueles que fazem a dança do urso geralmente são distantes. São cavalos que eles têm maior predisposição a se desligar um pouco da realidade, né? Perfeito. Principalmente se eles estão com alguma coisa que é meio tedioso, assim, que não tá muito engajante para ele, aí eles entram lá no mundo deles. Perfeito. E a quarta personalidade, que é o desafiador, né? Que é o cavalo que tem mais, não sei, nós falamos de maneira popular, mas vamos considerar mais sangue, que ele é mais desafiador, ele te atropela, ele é impetuoso, né? Ele diz não para você. Sim. Não. Eu gosto muito de uma frase que ela coloca no livro, que é que eles são cavalos com opiniões fortes. Uma forma delicada de colocar o que o Darko está falando. Mas eles têm opinião para tudo. Tem opinião para tudo e vai sempre falar essa opinião, comunicar essa opinião de alguma forma. Muito bom, muito bom. E aí o que eu gostei muito também, que com essas quatro, né, social, medroso, distante e desafiador, você pode ter um cavalo desafiador que é social. Ou seja, o social seria a como é que você chama? Seria um secundário, digamos. Secundário. Uma personalidade secundária. Personalidade secundária. A primeira personalidade dele é desafiadora, mas ele é social também. Isso dá uma certa flexibilidade para a personalidade do cavalo, né? Sim, com certeza. E a gente pode usar também esse conhecimento ao nosso favor. Acho que foi a Ju Ribas no curso, né, que comentou de um cavalo que parecia que era bastante social na maioria das atividades, mas às vezes no trabalho ele virava um cavalo desafiador, porque ele vê o trabalho às vezes, né, como algo difícil para ele. Então ele vai e começa a ter as características da personalidade secundária. Você sabendo que o primário dele é social, por exemplo, você começa a fazer um sistema de treino que é mais dinâmico, mais divertido, porque o social gosta de novidade, gosta de dinamismo, então você faz um pouco de círculo, faz um pouco de trote, passa na varinha, vai mudando, e esse cavalo vai gostando mais e vai entrando menos no desafiador dele. Então eu achei isso assim super legal, assim como um exemplo prático de como você saber qual que é a personalidade e fazer o treinamento em cima daquela personalidade base, o como que isso ajuda, né, no relacionamento com o cavalo. Deixa o trabalho tanto mais prazeroso para o cavalo, quanto mais fácil para a gente ao lidar com o cavalo, né? Muito bom. E da onde nasceu essa sua curiosidade, Mari? Que você encontrou esse livro e já foi desenvolver uma palestra, um estudo em cima disso aí. Fala um pouquinho pra gente.
Nossa, eu comecei a trabalhar com personalidade, acho que na minha graduação, faz muitos, muitos anos. Não vamos falar aqui quantos anos faz, porque fica feio. Mas eu trabalhei por um tempo com personalidade de primatas. Então, eu fiz Uhum. trabalho com o macaco prego, e aí tinha a questão de personalidades e tal. E aí, passei muito tempo, aí trabalhei um pouco com personalidade de cachorro, depois passei muito tempo sem tocar muito nisso, e um dia conversando com a minha treinadora, perguntei sugestão de livros, e aí ela me sugeriu esse livro, e a hora que ela falou que era com personalidade, eu falei, nossa, que bacana, assim, sabe? Sim, Porque é uma coisa que, sei lá, eu tenho paixão há muito tempo, assim, mesmo personalidade, até comentei de um teste de personalidade para pessoas, né? Tem o sim, Eneagrama, que a sim, Regina fez a entrevista dela outro dia. Então, assim, sim. são coisas que, assim, você abre, assim, a possibilidade disso, nossa, não tem fim, assim, que é muito gostoso mesmo. Perfeito. Eu fiquei pensando também sobre a questão da personalidade, por exemplo, como eu trabalho para cavalos de esporte em geral. Eu fiquei pensando, será que o cavalo desafiador é o bom? Ou seja, bom do ponto de vista, será que ele tem uma qualidade esportiva maior, né? Ah, sim. E eu posso, por exemplo, no caso do distante, que seria a terceira característica, é um cavalo que para o esporte ele pode ser um cavalo que dê mais trabalho, porque ele não vai ser 100% concentrado, ele vai ser mais distante, ele vai ter maior dificuldade em guardar exercícios, né? Uhum, Pensei nessas características, talvez o distante fosse bom para um transporte, um trabalho ou coisas assim. E no caso do uhum, esporte, o desafiador. Pensei nessas duas uhum, possibilidades. uhum. Será que eu consigo, com o treino, pegar um cavalo que tem a personalidade distante e desenvolver com ele um treinamento para que ele fique um pouco mais desafiador? Certo. Existe a possibilidade, Mari? O que a Ivone sugere no livro é que você não consegue mudar a personalidade do cavalo. Se Tá. a personalidade que ele nasceu é a personalidade que ele vai ter. Por exemplo, se a personalidade que você nasceu como criança é a personalidade que você tem hoje em dia. Claro, o ambiente muda muito a nossa personalidade, mas aquela personalidade base nossa vai ser Uhum. sempre mantida ao longo da nossa vida. Mas você consegue, dentro daquela personalidade base, mudar uma série de coisas, né? Então, por Sim. exemplo, se ele é um cavalo distante, porque assim, dentro de cada uma dessas categorias, sabe, dentro desses 4 tipos de personalidade, a gente tem como se fosse uma escala de intensidade, que vai aqui do 0 a 100, vamos dizer. Então, o Tá. 0 vai ser aquela personalidade sendo expressiva de forma bastante sutil. Então, um Perfeito. distante, que a gente chama de passivo, que é aqui no 0, ele vai ser um cavalo que ele vai ter um pouco de dificuldade de se conectar com você, mas não é impossível. Por exemplo, eu monto um cavalo distante faz um ano. Para os primeiros meses, se eu cheguei ou não cheguei, não faz diferença. Hoje em dia, tipo agora, acabei de voltar de lá. Eu chego no pasto, ele me reconhece, ele vem me ver. Então, assim, não é Uhum. que ele vai ser sempre distante. Você consegue Claro. quebrar um pouco isso, ainda mais se ele é aqui no passivo, Perfeito. com relacionamento. Então, assim, Perfeito. não só a questão do treino, né, Dargo, que nem você tinha falado, mas a questão de você criar um laço com o cavalo. E Perfeito. aí, o que a Ivone sugere é assim, existe essa escala, então se é um cavalo que está aqui mais num nível mais alto, digamos, vamos supor que é um distante, que a gente chama distante agressivo, que é um distante muito distante, agressivo de quão intenso isso é, não de agressividade, tá? Sim. Você com o treino, com relacionamento e tal, você consegue trazer ele aqui mais para um passivo. Então ele continua talvez um pouco distante, no sentido de que ele nunca vai estar tão social quanto um social, Sim. mas ele também não vai estar tão distante quanto um distante extremo. Ele vai Perfeito. começar, que nem esse que eu falei, você começa a chegar, ele começa a te reconhecer, ele começa a vir, você está no treino, você começa a fazer, por exemplo, uma meia parada antes de pedir uma curva, alguma coisa, ele vai estar atento em você. Um que está ali no extremo, nossa, você pode fazer 5 meia paradas que ele ainda está lá no mundo da lua, entendeu? Então, com o treino Sim. você consegue, né, trazer para cá ou para cá na escala conforme você quer.
E outra coisa que eu achei legal que você falou, Darko, é o quanto que essas diferentes personalidades, elas como elas são, você consegue identificar coisas que elas são mais aptas ou menos aptas, né? Então, por exemplo, você mencionou o desafiador. No livro ela fala, o desafiador é o melhor cavalo, por exemplo, para saltar alto, porque é um cavalo que tem muita coragem. Não vai ficar com medo de nada, ele vai saltar tudo. É um cavalo muito bom para corrida também. Então, assim, não existe personalidade boa, personalidade ruim. Existe personalidade para qual finalidade você quer. Então, para a finalidade que você está pensando, essa é a melhor personalidade. Para outra modalidade, o outro vai ser melhor. O distante, por exemplo, que a gente comentou, que é mais difícil de treinar, por um lado ele é um pouco difícil porque ele é um pouco, né, no mundo dele, mas se você traz ele aqui para a escala do passivo, ele vira um ótimo cavalo de escolinha. A minha treinadora até comentou que na escola dela e na maioria das escolas, na verdade, que ela vê, os cavalos são dessa categoria, porque eles não criam um laço com a pessoa. Que assim, tá cada dia uma pessoa diferente montando ele não pode ser muito sensível também à rédea, à perna, porque se pega iniciante, ele tem que tolerar. Então, é um cavalo bom para isso. O cavalo social, por exemplo, é um cavalo bom para você formar um laço muito forte e ter um cavalo que é mais pet, né, que a gente fala. E o cavalo medroso, ele forma... Você pensa que o social forma um laço forte, o medroso, quando ele acha a pessoa e quando ele confia na pessoa, ele forma um laço que é imbatível, assim. Ele cria a confiança dele em cima dessa relação e em cima da confiança que a pessoa está passando para ele. Então, assim, todos são ótimos, é só uma questão do que você, né, quer desenvolver com o cavalo. Sim, que ótimo, a gente vai parar por aqui, porque senão a gente vai ficar aqui mais 1h30 falando dessas personalidades e tudo mais. Era mais um vídeo de apresentação desse seu trabalho, que eu achei maravilhoso, e nós já estamos namorando a possibilidade, sim, de lançar um curso, não um curso do ponto de vista de ensinar as pessoas a fazerem isso, mas, de repente, de como as pessoas descobrirem como são os seus próprios cavalos. É possível, Mari? E como usar isso, né, ao favor na hora de treinamento, na hora de lidar com o cavalo. Como trabalhar com o seu cavalo, se ele é sociável, medroso, distante ou... Exatamente. Nossa, achei maravilhoso. Vamos fazer porque isso é um assunto que não tem, é como eu tô falando, não tem fim. Eu dei a palestra de 2 horas, cobri um montão, mas ainda tem coisas que, né, estamos assim, ainda tem muito chão, muito chão. Ainda tem muito chão. Imagina se Regina Enes entra aqui na nossa história e fala que o cavaleiro é o número 9 e o cavalo é o medroso. Então eles não vão dar certo. Tem que mudar. Alguém tem que mudar nessa história e desenvolver um trabalho para que isso aconteça de uma maneira saudável. Mariana, eu não sei como agradecer novamente, porque você está sempre colaborando aqui com o canal, com Think Like a Horse. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. E eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, porque quando a gente publica, inverte a imagem. Eu geralmente aponto para cá, vem para cá e vice-versa. O izinho, que é o cards, para você assistir a palestra da Mariana, tá bom? E aqui na descrição eu vou deixar o nome do livro, caso você tenha interesse e possa encontrar aí para comprar o livro que fala dessas 4 personalidades. E, Mari, gostaria de fazer as considerações finais? Não, é isso aí, gente. Eu queria agradecer de novo por estar aqui no canal. É sempre uma delícia conversar com o Darko sobre cavalos e todos os aspectos etológicos ligados aos bichos. É muito gostoso. É muito bom. Galera, muito obrigado. Um beijo para vocês. Feliz Dia dos Pais. Nada melhor do que deixarmos aí uma sensação de carinho, de afeto, que os pais possam encontrar um cavalo ideal para si próprio. Um beijo grande a todos.